Palavra de Deus hoje, em especial, é para você que está enfrentando problemas, dificuldades, você já está cansada dessa situação e você não vê saída. Essa palavra é especialmente para você. No começo nós vamos ter um pequeno estudo bíblico, porque nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, mas na sequência então nós vamos para a aplicação prática daquilo que você deve guardar no seu coração e aplicar ao longo dessa semana, ao longo da sua vida. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu estou utilizando a versão transformadora, que é uma versão mais simples. Toda vez que você estiver lendo um texto mais difícil, é interessante que você utilize uma versão mais simples que facilita a compreensão do texto. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus. Você está cansado? Você está cansada? Aqui está uma promessa do Senhor, que para essa situação há um descanso de Deus para você, mas você precisa permanecer firme. Assim, uma vez que permanece a promessa de Deus de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Como os irmãos sabem, dos objetivos do inimigo é roubar, matar e destruir. E uma do foco dele é roubar a sua fé, a sua esperança, a sua convicção de que sim, você faz parte do reino de Deus. Então não pense que você falhou nisso e que você não faz parte dos filhos de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, não pense que falhou. Versículo 2: porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. A palavra está dizendo que, embora nós ainda não estejamos fisicamente com o Senhor, nós podemos ter um descanso para a nossa alma, um descanso para as nossas lutas, um descanso para as nossas emoções, estando firmados nessa fé que nos lembra que nós não estamos sozinhos. Por isso que Pedro diz que nós temos que lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E por que Pedro fala isso? Porque ele sabe que a ansiedade pode acabar conosco. A ansiedade é algo terrível. E a ansiedade não só por coisas que estão por acontecer, mas por não ver saída diante de uma circunstância. Então, assim diz o Senhor, a partir do versículo 3: nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim, jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabe, meus irmãos, a ira do Senhor é uma ira no que diz respeito a não poder suportar, tolerar a injustiça. Então todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós fazemos o que nós bem entendemos com a nossa vida, mas haverá um dia em que todas as pessoas de todos os países, seja rico, seja pobre, seja importante, seja humilde, cada uma dessas pessoas prestará contas a Deus daquilo que fez.
Então, ele continua dizendo, no versículo 4, sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Ele está fazendo referência ao início que fala a palavra em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou. Então ele diz, portanto, esse descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da desobediência. Está falando aqui, inclusive, do povo de Deus que inicialmente creu, mas depois abandonou a fé e deixou de obedecer ao Senhor. Versículo 7. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Por isso, ele anunciou por meio de Davi, muito depois nas palavras já citadas, que diz, hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E agora ele vai fazer referência de Josué, quando estava no deserto com o povo de Deus, logo depois que eles foram libertados do Egito. Versículo 8. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso que há de vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Então agora ele está falando de um outro tipo de descanso, que é o descanso que nós teremos depois que o Senhor Jesus voltar e nós estivermos para sempre com Ele. Amém? Versículo 10. Porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforce-se para entrar nesse descanso. Então, toda vez que a angústia, a ansiedade, as más notícias, as preocupações começarem a tomar conta do seu coração, você tem que se esforçar para entrar nesse descanso, para dizer, eu não estou vendo saída, eu sei que as notícias são ruins ou são péssimas, mas eu preciso confiar no Senhor. Nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor, porque a própria palavra declara que nós iríamos passar por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque apesar de toda luta, apesar de toda dificuldade, nós nunca estaríamos sozinhos. Você não está sozinha nessa luta, nessa angústia. O Senhor está com você, mas é necessário que isso ocorra por mais um tempo. Versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva. A Clarice, inclusive, mencionou, durante o louvor, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Dois gumes que corta dos dois lados. Se a gente pega uma faca, ela só tem corte de um lado. Então, quando é uma faca que corta dos dois lados, então ela pode ser chamada de uma faca de dois gumes. Então, a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Alma é uma coisa, espírito é outra coisa. A alma é onde estão as nossas emoções, as nossas características de quem nós somos. E o espírito é de fato aquilo que é a nossa vida. Então a palavra declara que a palavra de Deus penetra até a ponto de fazer essa divisão de alma e espírito, juntas e medulas. E a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Versículo 13. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Nada em toda a criação, em todo o mundo está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que nós prestaremos contas. Mas
temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, que é Jesus, o Filho de Deus. Aleluia, glória ao Senhor por isso. E aí o autor fala, nós devemos nos apegar firmemente na fé que nós temos. Versículo 15, nosso sumo sacerdote Jesus entende as nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote Jesus entende a sua fraqueza, pois o Senhor enfrentou as mesmas tentações que nós, mas ele nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça. Aproxime-se com confiança do trono da graça, onde nós recebemos misericórdia e encontramos graça para nos ajudar em tudo aquilo que for preciso. Aleluia, glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, o livro de Hebreus é um livro difícil. É um livro difícil, porque ele foi escrito por alguém que era judeu, que conhecia muito sobre a lei de Moisés e escreveu pensando inicialmente tão somente para aquelas pessoas que também conheciam todas as leis. Então, no livro de Hebreus, ele começa a comparar toda a lei de Moisés e ele começa a dizer sobre tudo aquilo que já foi revelado a nós. O Senhor Jesus é maior, é superior a tudo. O Senhor Jesus é superior à lei, o Senhor Jesus é superior aos anjos, o Senhor Jesus é superior a todos os profetas, o Senhor Jesus é superior até a Moisés, que era uma pessoa a quem o povo de Deus tinha um respeito, uma consideração enorme. E uma das curiosidades é que não se sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Chegaram-se a cogitar que quem tinha escrito o livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo, por conta do seu conhecimento. Hebreus é um livro profundo, então deve ser Paulo, porque é um livro, muito profundo. Mas a maneira de escrever, a maneira de falar, embora seja de muito conhecimento, é diferente de Paulo. Então chegaram à conclusão que não foi Paulo. Pensaram que poderia ser Barnabé. Barnabé foi um companheiro de Paulo da primeira viagem missionária, e ele, além de ter muito conhecimento da lei, ele também era levita, então poderia ser, mas não se tem certeza. Também chegaram a cogitar que poderia ser Lucas, já que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos, mas Lucas era grego, então ele não teria tanto conhecimento assim. E uma outra opção foi Apolo. Apolo, ele é citado no livro de Atos, e então poderia ser também uma pessoa. Agora, uma curiosidade que me chama a atenção é que existe a possibilidade de quem escreveu a carta aos Hebreus pode ter sido uma mulher. E vai ser maravilhoso se for isso, E quem que é essa mulher? É Priscila. A Bíblia fala em Atos que Apolo chegou em Éfeso e ele começou a pregar o Evangelho, mas ele não conhecia profundamente o Senhor Jesus. E aí então a palavra fala que Priscila e Áquila, e é interessante que em Atos, lá no capítulo 18, a partir do versículo 24, coloca primeiro o nome da Priscila e depois do marido dela, quando normalmente seria o contrário, seria colocado o nome do marido depois da esposa, então coloca o nome dela, porque o que se sabe pela tradição oral é que a Priscila era uma grande serva de Deus, uma líder nata, e ela ensinava, e ela tinha muito conhecimento, então pode ser que quem escreveu o livro aos Hebreus tenha sido a Priscila. Bem, muito bem, então tirando essas informações, nós vamos então para aquilo que fala o livro de Hebreus. Antes de nós chegarmos no capítulo 4, para você ter uma ideia do porquê que ele está dizendo isso. Porque as cartas antigamente não eram divididas, quando elas foram escritas no original, elas não eram divididas em capítulos, em versículos. Isso foi feito depois para facilitar o estudo. Então, eu vou falar rapidamente para vocês entenderem o que estava acontecendo, o que foi tratado nessa carta antes de chegarmos no capítulo 4. No capítulo 1 de Hebreus,
o autor ou autora, né, ele tratou sobre a supremacia de Cristo, como eu mencionei, dizendo, né, que Cristo é superior a tudo. No capítulo 2, ele fala sobre a humanidade de Cristo, que Cristo precisou se despojar da sua glória, né, para que então ele se tornasse humano. No capítulo 3 ele fala que Cristo é superior até a Moisés, como eu também já mencionei. E ele então fala sobre a desobediência do povo de Deus. E aí é muito importante a gente lembrar que o povo de Deus teve a experiência de conhecer Moisés, de andar com Moisés, de ser liderado por Moisés. Depois esse povo de Deus que saiu do Egito teve a oportunidade de estar com Josué, de ser liderado por Josué. E ainda assim eles viram tantos milagres, tantas coisas que foram realizadas, tantas bênçãos que vieram sobre eles, lembrando que o maná caía todo dia, a roupa não envelhecia, e mesmo vendo tantos milagres, esse povo de Deus não acreditou que eles poderiam entrar na Terra Prometida. E a Terra Prometida para eles, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos como a volta de Jesus para nós hoje, né? Estar com o Senhor para nós é como estar nessa Terra Prometida. E por conta deles não acreditarem que eles poderiam sim entrar na Terra Prometida, eles não entraram na Terra Prometida. Então veja como não obedecer ao Senhor é uma coisa muito séria. Porque se nós desobedecêssemos ao Senhor e imediatamente nós tivéssemos uma retaliação do Senhor, tivéssemos lá uma pena, né? Então para nós ficaria talvez mais fácil entender que sim, a gente precisa obedecer ao Senhor, porque senão alguma coisa de ruim vai acontecer. Mas eu tenho para mim, meus irmãos, e quando nós não obedecemos ao Senhor, não é que o Senhor nos pune. O Senhor retira a sua mão de cima de nós. Lembra o Salmo 91 que fala que nós estamos debaixo das asas do Altíssimo? Nós estamos obedecendo ao Senhor, então o Senhor vem e coloca a sua mão sobre nós. Estamos guardados, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Agora, quando nós deixamos de obedecer, o Senhor tira a mão. E aí então nós estamos por conta da nossa própria sorte. E aí, evidentemente, as coisas dão ruim. Bom, ele fala então sobre essa desobediência do povo de Deus. E aí então ele chega no capítulo 4, que ele vai falar sobre o descanso do povo de Deus. E quem de nós não quer esse descanso? Meus irmãos, viver nesse mundo de tanta injustiça, de tanta violência, de tanta falsidade, de tanta coisa ruim, todos nós queremos distância e descanso desse tipo de mundo. E nós só vamos ter um mundo melhor depois que o Senhor Jesus voltar. Porque, infelizmente, nós, humanos, não conseguimos dar aos nossos semelhantes uma vida como deveria. Embora a gente tenha alguns países que são ricos, que têm uma qualidade de vida melhor, ainda assim nesses países há um monte de problema, né? Então nós só vamos ter descanso mesmo desse tipo de situação quando o Senhor Jesus voltar. Então, no capítulo 4, duas coisas são importantes, e uma delas é a questão do descanso. E o autor vai dizer, né, depois de falar sobre essa questão da desobediência, ele fala que a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais afiada do que espada de dois gumes. Então, no capítulo 4, versículo 11 que nós lemos, ele disse o seguinte, o autor de Hebreus, procure entrar no descanso de Deus. Em algumas versões fala repouso, né? Mas repouso, descanso é o mesmo sentido. Procure entrar no descanso de Deus. E é isso que você precisa, ao longo dessa semana que começa, você precisa procurar. Você precisa se esforçar, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das más notícias, apesar da falta de esperança, apesar de não ver luz no túnel diante desse problema que você está passando, você precisa se esforçar para entrar nesse lugar de descanso com Deus.
que viria, né, de encontro com a palavra de Jesus, que Ele vai nos dar uma paz que excede todo entendimento. Apesar da sua falta de esperança, da falta de perspectiva, apesar de não enxergar uma luz no fundo do túnel, se você entrar nesse descanso, apesar de tudo isso, o Senhor vai te dar uma paz que excede todo entendimento, para que você consiga suportar o tempo que está determinado para que essa situação dure. Então você precisa saber disso. Mas é importante também que você faça uma reflexão para saber se o seu cansaço não vem de outras situações. Porque normalmente quando a gente está cansado, a tendência é nós tomarmos decisões que não são as decisões mais inteligentes, porque nós estamos cansados. Então é muito comum alguém que está diante de uma situação profissional, por exemplo, que não vê saída, e está cansado daquela mesmice, não consegue progredir, não consegue mudar de cargo, não consegue um salário melhor, virar e falar assim: eu estou cansado desse emprego. A esposa que está, né, vivendo um problema com o marido vai dizer: eu estou cansado do meu marido. O marido que está cansado da esposa vai dizer a mesma coisa. E muitos podem dizer isso em relação aos seus pais, aos seus irmãos, a tantas outras coisas. E aí qual que é a reação natural de qualquer pessoa quando está nessa situação? Eu vou largar a mão, né? Dizendo em linguagem popular, eu vou largar a mão dessa situação. Eu não aguento mais meu casamento, eu vou me separar. Eu não aguento mais falar com meu filho sobre essa questão de que não pode se envolver com isso, ele continua se envolvendo com isso. Eu vou largar a mão, vou deixar para lá. Não vou mais nem orar. Mas não deve ser assim, meu irmão e minha irmã. É por isso que nós precisamos entrar nesse lugar de descanso, para nós falarmos com o Senhor: Pai, olha essa situação, eu já pedi tantas vezes ao Senhor, mas eu continuo aqui, porque eu creio na Tua promessa que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei como, nem quando o Senhor vai mudar isso. Aos meus olhos já nem é possível que isso seja mudado, mas eu creio que para o Senhor nada é impossível. Então, mais uma vez eu estou aqui colocando a minha família, colocando o meu marido, colocando a minha esposa, colocando os meus filhos diante do Senhor, colocando o meu futuro, os meus estudos, a minha situação profissional, as minhas emoções, porque eu sei que aquilo que é impossível para mim é possível para o Senhor. E nós precisamos então nos esforçar para entrar nesse lugar de descanso. Lembre-se que o diabo vem para roubar, para matar, para destruir. Uma coisa que é muito interessante quando a gente viaja de avião é que eles falam que se tiver algum problema no voo, vão cair máscaras de oxigênio e você vai colocar a máscara de oxigênio primeiro em você, mesmo que ao seu lado tenha uma pessoa idosa ou uma criança. Porque a nossa tendência, principalmente com criança, né, é atender primeiro a criança e depois nós, os adultos. Mas por que eles falam isso? Porque quando acontece essa situação, a perca do oxigênio é muito rápida, e se você não colocar logo a máscara em você, você pode desmaiar. E aí, se você desmaia, você não consegue mais ajudar mais ninguém. Mas você colocando a máscara, mesmo que a outra pessoa que está do seu lado tenha desmaiado, você vai lá e coloca a máscara de oxigênio nela, e ela volta a respirar, e ela volta à situação normal. E no nosso dia a dia, nós precisamos pensar nisso. Vir à igreja é uma maneira de você colocar essa máscara de oxigênio. Porque ao longo da semana, você passa por tanta luta, por tanta dificuldade, é tanto embate com o inferno, é tantas vezes o inimigo dizendo para você coisas que machucam o seu coração, que tira a sua esperança, que você chega a esse ponto, né, guardado aí as devidas proporções do exemplo, chega a desmaiar espiritualmente.
Então você precisa vir para a casa do Senhor, você precisa louvar a Deus, derramar a sua alma durante o louvor, pedir que o Senhor fale com você, para que você possa sair daqui e ter mais uma semana de luta, de dificuldade, de enfrentamento com o inferno, mas todas as vezes que você achar que a situação está ruim, você vai lá e entra nesse lugar de descanso que o Senhor está falando, para que você possa suportar, porque nós não vamos, em nome de Jesus, entregar nada do que é nosso para o inferno. Você não vai desistir de nada daquilo que o Senhor te deu, mas veja, meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que o Senhor nos dá, em linguagem popular, não é de mão beijada. Você entende essa linguagem, mão beijada? Não é que você vai ficar na sua casa e Deus vai mandar bater na sua porta e entregar para você uma coisa que você quer, que você está esperando. A Bíblia fala que Deus nos dá, mas nos dá de que jeito? Nos dando a capacidade para ir lá e trabalhar, e lutar por aquilo, e estudar, entender como é que você pode conseguir uma situação nova. Então você precisa entender que tudo aquilo que Deus te dá em primeiro lugar, te dá a capacidade para você conquistar. Nós precisamos saber que as coisas não são assim. Deus vai me dar, eu não preciso fazer mais nada, eu vou só esperar o agir de Deus. Não é desse jeito. Então, sabendo que é assim, nós vamos fazer o nosso melhor em todas as áreas. No casamento, no relacionamento com os filhos, quem estuda fazendo lá aquilo que tem que ser feito, quem trabalha trabalhando da melhor maneira que puder, para que aí então Deus te dê a capacidade para ir superando os obstáculos e você passando de fase e conquistando coisas novas. Bom, frases do ditado popular diz o seguinte: quando você se sentir cansado, lembre-se de descansar, pois descansar não é perder tempo, é preparar-se para lutar com mais forças. Os guerreiros mais fortes são aqueles que sabem a importância de descansar e se recuperar antes de enfrentar novos desafios. Não deixe que o cansaço te vença. Faça pausas, recupere suas forças e continue lutando e perseguindo os seus sonhos. Aleluia, glória a Deus. Bem, um ponto importante então da mensagem para você de hoje é esse lugar de descanso. O segundo ponto é que nós não podemos parar de obedecer ao Senhor, porque nós vimos que a palavra é viva e eficaz e ela penetra no nosso coração. A Bíblia fala sobre o episódio mais triste e vergonhoso de um dos maiores homens de Deus, que foi Davi. Davi tem uma história fantástica, mas ele tem uma parte que eu creio que ele vai sentir vergonha por toda a eternidade. Como vocês sabem, um certo dia, ao invés de Davi ir para a guerra junto com os demais, ele ficou no palácio. No palácio, da sacada do palácio, ele viu, uma mulher tomando banho. A mulher era bonita, ele cobiçou a mulher, mandou chamar a mulher, fez o que não devia com a mulher, que era casada, que é a Batseba, como vocês sabem, e achou que tinha ficado tudo bem. Aí passou-se um tempo, teoricamente deve ter passado mais de um mês para dar o tempo da menstruação da Batseba. Menstruação não veio, Batseba deve ter ficado preocupada, confirmou que ela estava grávida, e o que ela fez? Mandou mensagem para o rei: rei, você vai ser papai. Claro que não foi assim, Estou aqui tentando amenizar a história triste do Davi.
E o Davi, então, sabia que a lei de Moisés determinava apedrejamento para quem cometesse adultério. Então, olha a vergonha. Ele que matou o leão, matou o urso, matou o gigante, né? Era rei de Israel, ia ser morto por apedrejamento. Aí ele falou assim: vou resolver o meu problema. Então, ele manda uma carta para o general dele, o Joabe, que não era flor que se cheirasse. Joabe topava de tudo um pouco e falou: olha, coloca Urias na frente da batalha, numa situação aí que a gente sabe que ele vai e não volta. E de fato foi o que aconteceu. O Urias morreu. O que o rei pensou? O meu pecado está escondido, está resolvido. Resolvi o problema. E muitas vezes nós também queremos agir assim, né? E passou um tempo, porque Deus não age ou permite que as coisas aconteçam na nossa vida imediatamente. Passou um tempo, Deus mandou um profeta falar com Davi. Mas o profeta não chegou lá e falou assim: ó, Davi, Deus está sabendo o que você fez, viu? Não. O profeta chegou lá com uma notícia para dar para o Davi. Olha, Davi, vou falar aqui com as minhas palavras, tá? Olha, Davi, tem um homem no seu reino que é muito rico, mas muito abastado, tem muito gado, muitas ovelhas, é um cara, sabe, que tá podendo. E aí, ele tem um vizinho que é bem pobrezinho, que só tem uma ovelha, e ele cria essa ovelha como se fosse um animalzinho de estimação mesmo, né? Tem muito carinho por essa ovelhinha, é coisa linda de ver. Mas você não sabe, Davi, esse homem rico recebeu lá umas visitas. E aí, o que esse homem rico fez? Ao invés de ele pegar, né, um animal lá, do gado dele, das ovelhas dele, e matar para, né, servir para as visitas dele, ele foi lá nesse vizinho pobre que só tinha uma ovelhinha. Ele tomou essa ovelhinha desse vizinho, matou para servir para as pessoas que estavam visitando ele. O Davi, nossa, eu até imagino Davi ficando vermelho de raiva. Esse homem merece a morte e ele vai pagar 4 vezes mais por aquilo que ele fez. Olha o senso de justiça, né? Aí eu imagino Natan, o profeta, dando um passo para trás, olhando para o Davi, fazendo uma reflexão no braço aqui para apontar no dedo do Davi. E: Davi, esse homem é você. Você acha que Deus não viu o que você fez com Batseba? Você acha que Deus não viu o que você fez com Urias? E aí o profeta diz: Deus te deu tudo o que era de Saul. E se tudo isso que você recebeu não fosse suficiente, Deus te daria ainda mais. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você não obedeceu à palavra do Senhor? E aí então Davi se arrepende, aquela coisa toda, mas ficou claro que o Davi iria receber o perdão do Senhor. Ele não seria apedrejado, mas ele iria arcar com a consequência do pecado dele. E foi o que aconteceu com a família de Davi. Vocês conhecem a história. Então, meu irmão e minha irmã, o resultado, né, da palavra de Deus trazida por Natan, ela penetrou no coração de Davi, né, levando em consideração aquilo que Hebreus, que nós lemos disso, né, que a palavra é viva, eficaz e penetrante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus trazida pelo profeta Natan penetrou no coração de Davi, revelou os pecados ocultos e as intenções de Davi. Mas Davi reconheceu a sua culpa e confessou. Então, a palavra de Deus trazida por Natan foi viva e eficaz no sentido de trazer à luz o pecado de Davi
e o conduziu ao arrependimento, que é esse o propósito da palavra de Deus. Não é tão somente acusar e trazer acusação como o diabo faz com você, dizendo: olha, você pecou, você fez isso, fez aquilo. Não, a palavra de Deus nos confronta para nos trazer arrependimento, para a gente pedir perdão e abandonar aquela prática. A palavra de Deus foi mais afiada do que espada de dois gumes, pois cortou o coração de Davi, revelando aquilo que ele tinha feito. Então, meus irmãos, a palavra de Deus opera em nossas vidas para trazer luz, para trazer a verdade, para nos conduzir ao arrependimento e a uma mudança de vida. Nós somos como Davi. Quantas e quantas vezes nós queremos esconder o nosso erro? E num grau ainda pior, nós nem queremos aceitar que aquilo que nós fizemos foi um erro. E quantas vezes nós não pensamos, como Davi fez, de acabar com isso? Quantas vezes nós não pensamos em acabar com uma outra pessoa? Quantas vezes nós não pensamos em destruir uma pessoa, mesmo que não seja uma morte física, mas nós matamos ela emocionalmente? Então, o Salmo 51, versículo 17, Davi diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezarás. Nós lemos em Hebreus no capítulo 4, versículo 7. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Não endurecer o coração no sentido, eu não acho que é bem assim, né? Meus irmãos, nós não temos que julgar a palavra de Deus, nós temos que obedecer à palavra de Deus. Muitas vezes aquilo que o Senhor vai nos dizer não é aquilo que nós queremos ouvir, como por exemplo, você precisa perdoar fulano, você precisa perdoar o seu pai, você precisa perdoar o seu ex-marido, você precisa perdoar o seu filho. Muitas vezes a dor que a pessoa causou foi tão grande que nós não queremos, mas é essa a orientação do Senhor. Então nós precisamos buscar o Senhor para que Ele nos fortaleça, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Jeremias capítulo 29, versículo 13 disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o seu coração. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus nos aproxima de nós. Não é Deus que se afasta da gente, é nós que nos afastamos do Senhor. O Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para nós não desobedecermos ao Senhor. É claro que nós ainda não somos perfeitos, como eu disse no momento da ceia. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E o Senhor, que começou uma boa obra em você, Ele está aperfeiçoando você até o dia que Ele volte. Então, isso é um processo contínuo, demorado. E o que nós precisamos fazer é pensar: hoje eu vou ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Se ontem eu errei nesse ponto, hoje eu não quero errar. Mas se eu errar de novo, você vai acordar no outro dia e dizer: Senhor, me fortaleça para que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje, do que eu fui ontem. E o Senhor vai te dar graça. Josué, capítulo 1, versículo 8 disse: não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Veja, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Porque se nós fizermos isso, a sequência natural das coisas pelo fato de ler, pelo fato de meditar, é querer obedecer. E a partir do momento que nós começamos a obedecer, a palavra diz então que os nossos caminhos vão prosperar e nós vamos ser bem-sucedidos. Porque é uma promessa do Senhor.
O Senhor quer abençoar o seu povo, mas o Senhor não pode abençoar aqueles que não obedecem, porque senão essa bênção que o Senhor iria dar, em vez de ser bênção, pode se tornar uma maldição. Exemplo, uma pessoa está orando muito porque ela quer mudar a condição financeira dela, mas se o coração dela não for transformado, a hora que ela tiver acesso a muito dinheiro, ao invés do dinheiro ser uma bênção na vida dela, para ela ajudar outras pessoas, ajudar a família, etc. e tal, isso pode acabar corrompendo essa mesma pessoa. E é muito comum isso acontecer, né? Eu me lembro de uma história do irmãozinho que chegou na igreja todo endividado, devendo tudo e mais um pouco, só tinha uma bicicletinha. E aí, né, começou as campanhas de oração, vamos orar, e vamos isso, vamos aquilo, né? Passou-se um tempo, o irmão conseguiu pagar as dívidas e comprou um carrinho velho. Quando comprou o carrinho velho, por causa do carrinho velho, o irmão parou de ir na igreja, porque agora ele não tinha mais tempo para ir para a igreja. Passou um tempo, né? O irmão voltou para a igreja, mas voltou sem o carro. Mas irmão, e o carro? Então irmão, não é um problema lá, não sei o que, perdi o carro. É melhor ir para a igreja a pé do que ter um carro, ainda que seja importado e do último ano na sua garagem, e você se esquecer de Deus. Então, sabe, meus irmãos, muitos de nós ainda não conseguiu mudar de fase, não conseguiu mudar a história de vida, porque ainda está preso na mesma situação. E o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós precisamos transformar a nossa mente. A hora que a gente muda a nossa maneira de pensar, a hora que a gente alinha a nossa maneira de pensar com a maneira de pensar de Deus, os milagres começam a acontecer. Mas isso é um processo. Isso não é da noite para o dia, mas dá certo. Eu posso garantir para você, porque aconteceu comigo e foi bênção. Ao longo dessa semana, você vai se lembrar da palavra de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, que diz: seja praticante da palavra de Deus, não seja apenas um ouvinte. Você precisa ler a palavra, meditar na palavra e praticar aquilo que está na palavra. Amém? Muito bem, eu quero chamar os irmãos do louvor para retornarem. Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. À medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, que nós vamos meditando na palavra de Deus, essa palavra vai nos dando luz sobre as escolhas que você tem que fazer, aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Não é um manual de que pode isso, que pode aquilo, que a palavra fala que nós podemos todas as coisas, mas nem tudo te convém como filho de Deus, nem tudo te convém como filha de Deus. E aí, para você saber aquilo que convém e que não convém, você precisa conhecer a palavra do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Como é que está o seu coração? Como é que estão as suas emoções? Como é que está o seu grau de ansiedade? Se não está como você gostaria, você precisa se alimentar mais da palavra de Deus, porque talvez o que esteja faltando em você seja ter maior comunhão com o Senhor, para que o Senhor sacie aquilo que a sua alma está gritando, e você talvez não esteja entendendo onde encontrar aquilo que vai saciar a sua alma, mas é na palavra de Deus. Certa vez o Senhor Jesus fez um discurso duro, e muitas das pessoas que estavam seguindo o Senhor Jesus começaram a ir embora. Mas Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Talvez você olhe para a igreja, talvez você olhe para os seus irmãos na fé, talvez você olhe para mim, talvez você diga: puxa, não é exatamente isso que eu queria para mim. Talvez não seja essa palavra que eu queria ouvir.
mas é essa palavra que o Senhor quer que você ouça, é aqui que o Senhor quer que você esteja. Então, meus irmãos, nós precisamos criar raízes e frutificar no lugar que o Senhor nos colocou. Eu me lembro que uma vez eu disse a um amigo que eu só estava na igreja por uma situação familiar que era mais cômodo, porque a família, o número de pessoas que eram convertidas eram pequenos, e então eu tinha escolhido estar nessa igreja por conta disso. E eu terminei aquela conversa, fui para casa, e quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo começou a puxar a minha orelha. E é terrível quando acontece isso. É feito com amor, viu, irmãos? Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, nos constrange de uma tal maneira que a gente pede para que aquilo não aconteça de novo da mesma maneira. E o Senhor falou para mim assim: sobre aquele momento que você estava conversando com o seu amigo, naquela parte que você falou que foi você que decidiu estar na igreja, é bem assim mesmo que você pensa? Foi você que escolheu ou fui eu que te enviei para lá? E eu falei: Senhor, misericórdia, né? Foi o Senhor que me viu. Então, da mesma maneira, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender onde nós estamos, onde Deus nos colocou, e saber que aonde o Senhor nos colocou é nesse lugar que nós vamos criar raízes, que nós vamos crescer, que nós vamos frutificar. Nós precisamos saber que Deus transforma, Deus guia, Deus fortalece, Deus nos direciona em todos os tempos. Se você está cansado, descanse. Mas depois de descansar, volte a lutar. Não pare de lutar. Não desista de nada daquilo que é seu. Não desista. Apenas descanse. Recupere as suas forças e volte para a batalha mais forte do que antes. Descansar é confiar. Você não sabe nem como, nem quando, mas confie que o Senhor vai fazer na sua vida. Isaías capítulo 40, versículo 29 diz: o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor. Você espera no Senhor? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor vai renovar as suas forças e vocês vão subir com asas como se fossem águias. Vocês correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Eu creio que isso vai acontecer na sua vida e você precisa crer também. Vamos nos levantar, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor, e enquanto você louva, medite nessa palavra. Se você está cansado, cansada, confie na providência do Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
Aleluias, aleluias. Nós sabemos que nós passamos por momentos de lutas, por momentos de dificuldades, e a palavra declara que o choro pode durar uma noite, e nós sabemos que essa noite não é apenas uma noite entre a virada de um dia ao outro dia. Isso é um período de tempo escuro em que nós não vemos saída, nós não vemos alternativas, mas ainda assim a palavra declara que há um dia e uma hora determinado pelo Senhor para que o seu choro cesse, para que a sua luta acabe. Então nós precisamos confiar no Senhor. E o Pai sabe que você está cansado, que você está cansada, e a palavra do Senhor para você é a palavra de Mateus 11:28, que diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O Senhor está trabalhando, ainda que os seus olhos não vejam, ainda que os seus sentidos não percebam, mas o Senhor decretou ordens a teu respeito, e elas se cumprirão no devido tempo. O profeta Isaías disse: assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam sem regar a terra e fazer com que ela brote e floresça, para produzir semente para o semeador e para dar pão ao que come, assim também acontece com a minha palavra, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá os propósitos para a qual eu as designei. O Senhor deu ordem ao teu propósito, meu irmão e minha irmã, e ainda que você não esteja vendo, continue a obedecer. Se você estiver cansada, descanse, confie no Senhor, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor falou e irá se cumprir tudo aquilo que diz respeito a você, a sua casa, a sua família. E nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor, precisamos resistir às astutas ciladas do inimigo. Guarde o seu coração, guarde as suas emoções, não desista de nada daquilo que Deus te deu, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Permaneça na posição de mulher sábia, ainda que seja difícil, ainda que você esteja dizendo: eu não aguento mais, mas é o Senhor que te fortalece. O Senhor vai adiante de você e você está guardada debaixo das asas do Altíssimo. Senhor, nós agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença no nosso meio, por falar aos nossos corações, por nos dar esperança, por nos dar ânimo, por nos fortalecer. E nós cremos, Pai, que nós viveremos tudo aquilo que nós temos, e nós repreendemos no nome de Jesus toda ação do inimigo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas emoções. Nós repreendemos no nome de Jesus todo o levante do inferno. Nós declaramos sem ação qualquer atitude que foi levantada sobre a nossa casa. Nós quebramos as cadeias do vício, quebramos, Senhor, todas as cadeias que dão cegueira às pessoas da nossa família, que colocaram surdez no ouvido daqueles que nós queremos que ouçam a tua palavra. Em nome de Jesus, que os olhos sejam abertos, que os ouvidos sejam destampados, e que
todos se rendam ao Senhor. Pai, vai ao encontro dos nossos familiares, liberta o Senhor, e nós continuaremos a confiar no Senhor, ainda que a figueira não floresça, Pai, mas nós continuaremos firmes, porque nós sabemos que o Senhor fará. Oh, em nome de Jesus, Pai, nos fortaleça enquanto esse dia não chega, para que nós possamos continuar firmes no lugar que o Senhor nos colocou. Nós queremos crescer e frutificar nesse lugar. Pai, nos dê uma semana de bênção, de vitória, e despeça o seu povo em paz. Que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo seja com o teu povo hoje, sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Uma semana de paz, de descanso, de confiança na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos aplaudir o Senhor?